Só um resumo do que a gente leu, e amanhã a gente vai discutir, né, os pontos que vocês já encontraram e acharam que deve ter importância de ser falado. A gente não conseguiu ler o capítulo 11 na segunda-feira, e eu preciso falar sobre ele hoje. O capítulo 11 foi a forma encontrada por Moisés para explicar a origem das outras tribos. Eu falo a forma encontrada por Moisés, porque Deus assim o fez. Quando Deus escolhe Adão, cria Adão, quando Deus escolhe Noé pela graça, e Noé amaldiçoa Cã e abençoa Sem. Então, Sem originará os semitas, que são conhecidos os povos judeus. Então, de Sem vem a descendência de Jesus. E de Cã, como nós lemos aqui, vem a descendência de todos aqueles outros que nós vamos ler na sequência bíblica que brigaram contra os israelitas. Então, vocês se perguntam, ou vão existir perguntas, por que tanta guerra no Antigo Testamento? Por que tanto sangue? A gente não vê graça. Mentira. A gente vê a graça, sim. Não é só lei no Antigo Testamento. Olha a graça aqui. Noé não fez nada diferente para receber a graça de Deus. Abraão não fez nada diferente para receber a graça de Deus e ser escolhido. Assim como você não fez nada diferente para receber a graça de Deus e estar vivendo em harmonia com ele. Então, aqui Moisés, ele traz a árvore genealógica de Cã e Sem. E se você observar, existem nomes que nós vamos verificar na sequência. E ele coloca nomes muito fáceis. Eber, de onde originaram os hebreus, né? Então, e a gente lá na frente vai ter o filho de Israel, Judá, Israel, que é o mesmo Jacó, neto de Abraão. Então, assim, eu estou antecipando coisas, como trouxe na segunda. Nós vamos voltar para Gênesis inúmeras vezes para tentar entender e confirmar aquilo que nós estamos lendo, porque os livros não encerram entre eles. Eles são peças de um Lego que juntos fazem essa história maior. Foi o que a gente tentou trazer na segunda-feira para vocês. Então, passado essa estrutura em que Moisés traz no capítulo 10 e 11 das árvores genealógicas das nações que povoaram o mundo através de Noé, porque, volto a dizer, existiu um grande reset com Noé. Deus, chateado com o que estava acontecendo com a sua criação, ele envia um dilúvio, escolhe Noé para que ele, assim, voltasse a povoar o mundo. E mesmo com Noé escolhido, pelo livre-arbítrio, Noé erra com Jesus, erra com Deus, quando cria a vinha, quando se embebeda, quando traz nudez para sua casa. E o que nós lemos, não tem como ficar voltando muito, mas está o resumo lá, que eu coloquei já no YouTube, nós discutimos bastante sobre isso ontem. Precisamos caminhar. E caminhamos, e encontramos, e nos é apresentado, né, esse novo escolhido, ou abençoado, agraciado por Deus. Quando ele vê aqui, certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão, e seu neto Ló, e se mudaram de Ur dos Caldeus, terra... Amém, Robertinha? Vai ficar gravado. Partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Anã, e ali se estabeleceram. Terá viveu 205 anos e morreu quando estava em Arã. A Bíblia que a gente segue, e o autor, ele traz um resumo bem interessante da vida de Abraão. Eu vou ler rapidamente, eu vou só pontuar aqui Abraão, Ló, e falar um pouco da prova e aprovação de Abraão lá na frente, que é um pouco que justifica a questão do livre-arbítrio que nós temos. Então, ele fala assim, nenhum outro nome no Antigo Testamento brilha mais intensamente do que Abraão. O apóstolo Paulo se referiu a Abraão como o pai daqueles que têm fé. Centenas de anos depois de sua morte, líderes de adoração levitas o saudaram em função da sua fidelidade a Deus. O próprio Deus o chamou de meu amigo Abraão. Quem foi esse homem que voluntariamente deixou sua vida confortável para reivindicar uma terra estrangeira? E por que Deus prometeu abençoar o mundo inteiro através dele? Abraão cresceu na Mesopotâmia. Durante os primeiros anos de sua vida adulta, seu pai Terá levou Abrão e sua jovem noiva para o oeste, a rumo de Canaã. Contudo, não passaram de uma cidade chamada Arã, e se estabeleceram ali, às margens do rio Eufrates. Muitos anos depois,
Deus chamou Abraão, na época com 75 anos de idade, e disse: deixe sua terra natal, seus parentes e sua família, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Abraão se levantou imediatamente e saiu, sem nem saber para onde ia. Não perguntou a Deus: Deus, eu não tenho passaporte. Deus, eu não tenho provisão. Deus, eu não tenho nem sandália para ir. Ele levantou e obedeceu. Porque é o nosso alfabeto. É o que nós vamos aprender na leitura bíblica. Obedecer. Abraão se levantou e deixou que Deus fosse o seu Uber, que levasse até o destino encontrado. Abraão se levantou imediatamente e saiu sem saber para onde ia. Porque Abraão confiou em Deus e obedeceu. O Senhor lhe fez uma promessa que continua a abençoar e moldar o mundo hoje. Farei de você uma grande nação, abençoarei e tornarei famoso. Que você seja uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. A despeito da incapacidade de Sara gerar filhos, Deus prometeu a Abraão que seus descendentes se tornariam tão numerosos quanto estrelas no céu. E o patriarca creu no Senhor. E assim foi considerado justo. Desta maneira, ele se tornou o principal exemplo bíblico de um homem que depositou todo o seu futuro nas promessas do Senhor. Nas palavras do apóstolo Paulo, Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que promete. Isso tornou Abraão perfeito? A grande fé que Abraão tinha evitou que ele desse um passo fora da vontade de Deus? Longe disso. E nós lemos as inúmeras falhas de Abraão. A Bíblia nos fala, sem rodeios, que o medo que ele sentiu de um governador poderoso levou a mentir sobre sua relação que tinha com sua esposa. Não uma vez, mas duas. Abraão e sua esposa também passaram por dificuldades. Quando Deus parecia se demorar em cumprir a promessa, passaram os 10 anos sem que tivesse um filho. Ambos concordaram em dar uma mãozinha para Deus, usando uma mãe substituta chamada Agar. 9 meses depois, Agar deu à luz Ismael, o primeiro filho de Abraão. Mas não era intenção do Senhor cumprir sua promessa desta maneira, com um jeitinho. Somente depois de 14 anos, ele capacitou Sara a ter um filho, Isaque. E assim, finalmente nasceu o filho prometido de um homem e uma mulher, que possuíam corpos que já não tinham vigor. Talvez, mais que qualquer outro personagem do Antigo Testamento, Abraão nos mostra como deve ser uma vida de fé. Quando vivermos pela fé, participamos da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. E os capítulos nos mostram e apresentam alguns personagens. E um deles é Ló, esse sobrinho de Abraão. Eu não tenho tempo para entrar na história do quem foi o pai de Ló e por que essa afinidade tão grande de Abraão com Ló, mas a gente pode discutir isso amanhã, se ficar na cabeça de vocês, que amanhã é o tempo que a gente vai estar disponível para isso. Mas eu preciso pegar esse ponto que a Bíblia nos coloca de alguém que estava na beira ali, que é alguém que estava tão próximo de Abraão, alguém tão firme na fé, mas o seu discípulo, Ló, estava com outro olhar, estava com o olhar no material, estava com o olhar na prosperidade. E chega um momento que Ló fala para Abraão, tá complicado aqui, porque os meus carneiros estão crescendo, os seus estão crescendo e está misturando tudo. Em vez dele entender e viver em harmonia com seu tio, que foi que te levou à prosperidade, ele fala, não, vamos dividir aqui, meu tio. E aí a gente fica melhor, porque o meu pastor está brigando com o seu pastor e aí está tendo confusão. A gente não tem uma briga entre você. Vamos dividir, vamos fazer uma escritura pública aqui, mostrando o que é meu, o que é seu. E Abraão, por confiar em Deus, fala para Ló, Ló, onde você escolher, eu irei para o outro lado. Se você for para a esquerda, Ló, eu irei para a direita. Se você for para o norte, Ló, eu irei para o sul. Porque a unção e a bênção está comigo, no Deus que eu creio. Ele é o provedor. Não eu, não a minha força, não a minha inteligência, não a minha estratégia, não o meu estudo. É Deus. E nós vemos a transformação e o que acontece quando alguém se afasta da presença de Deus. Quando os anjos chegam a Sodoma, quem está na porta como autoridade para recebê-los? Ló. E você logo entende. O cara já está totalmente desviado.
O cara está focado no material, na coisa que não é Deus. É alguém tão desvirtuado que, para agradar aquelas pessoas que ele nem conhecia, oferece as suas 2 filhas virgens para serem saciados do desejo daqueles que queriam fazer com os anjos. A beirada. Alguém tão próximo de Deus, alguém tão próximo da palavra, alguém tão próximo da unção, consegue se distanciar passos largos. E a gente observa que não era só ele. Mesmo o anjo insistindo para que ele saísse, nós vemos a mulher olhando para trás e querendo voltar. E aí eu vou ler rapidamente aqui mais essa análise que o pastor traz desse personagem bíblico, e a gente já parte para a parte que eu quero finalizar aqui, completa com a segunda-feira. Muitos homens hoje gostam de viver no limite. Cansados da rotina, entediados com uma vida tão cheia de proteção, buscam o ousado, o assustador, o perigoso. Ló teria se sentido em casa como gente assim. Mas quando aplicou essa atitude à sua vida espiritual, pagou um preço enorme. Ló cresceu sob os cuidados do seu avô, Terá. Na ocasião em que Terá se mudou com a família para Harã, Ló foi junto. Quando Abraão e Sara saíram para a terra prometida, Ló os acompanhou. Tanto Ló como Abraão prosperaram durante essa mudança. Logo, Abraão precisou dizer a seu sobrinho algo como: meu jovem, esta cidade não é grande o suficiente para nós. Que caminho você quer seguir? Ló analisou as opções e então levou seu rebanho à direção de Sodoma. Sim, Sodoma, aquela mesma, tão conhecida Sodoma e Gomorra. Podemos perceber uma triste progressão no deslumbramento de Ló por viver na beirada. No início, ele morava em tendas, fora da cidade. Em seguida, comprou uma casa próxima aos muros. Em pouco tempo depois, já podemos ver Ló sentado à entrada da cidade, uma indicação da importância de Ló para aquela comunidade. Ló parece ter aderido à cultura ímpia, mesmo sabendo que o povo daquela região era extremamente perverso e pecador. No fim, Deus decidiu dar cabo de Sodoma. Enviou 2 anjos a lá. Ló tentou divertir seus futuros genros do perigo, que riam dele e presumiram que o sogro estava brincando. À medida que se aproximava a hora fatídica, Ló hesitou e tentou voltar, não seguir com os anjos. Por fim, os anjos literalmente agarraram Ló pelo braço e forçaram a partir, juntamente com a esposa e as suas filhas. Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, esses anjos não estão aqui presentes. Mas temos o Espírito Santo e a força dele para nos tirar de lugares como esse, em que, infelizmente, nós estamos elameados. Lugares físicos, lugares virtuais, amizades, compartilhar. Observem onde vocês estão. E muitas vezes você está na escuridão acreditando que isso é luz. É como era Ló ali. Ele estava na podridão, achando estar certo, mesmo tão longe de Deus. Quando anjos lhe disseram que fugisse para a montanha, Ló tentou negociar um acordo melhor. A montanha é muito longe, deixa eu ficar ali mais próximo, não posso ficar aqui nesse vilarejo. E eles deixaram. Ele continua. Durante a fuga, a esposa de Ló desobedeceu as instruções dos anjos e olhou uma última vez para casa. Sua recusa em deixar para trás a vida pecaminosa de Sodoma foi punida de maneira severa e instantânea. Ela se transformou numa coluna de sal. Pouco depois, desapareceram em fumaça a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló levou suas 2 filhas para viver numa caverna. Passando não muito tempo, as meninas decidiram dar prosseguimento à sua linhagem familiar. Contudo, não havendo outros homens por perto, traiçoeiramente optaram por embebedar Ló e fazê-lo deitar com cada uma delas. Você acha que a Bíblia não fazia menção nenhuma de incestos? As meninas deram à luz a filhos ilegítimos que fundaram 2 nações, Moabitas e Amonitas. Vocês vão ouvir falar muito dessas nações, as quais terminariam perturbando Israel por vários séculos no futuro. Isso é o que pode acontecer quando você vive de maneira demasiadamente rápida e perigosa. Tenha em mente que Ló conhecia Deus, mas mesmo homem como Ló pode ser seduzido pelo brilho, pela empolgação de se viver na beirada. Mas cuidado, o barranco pode estar mais perto do que você imagina. E a gente segue a história e nós vamos lendo
a evolução do caráter de Abraão. E chega um momento em que Abraão tem o seu desejo. O que nós lemos aqui, Abraão chega para Deus e fala: Deus, eu tenho tudo. Tenho um rebanho que foge dos meus olhos. Eu tenho o poder de mandar. Eu tenho um exército de 300 homens aqui treinados. Mas eu não tenho para quem deixar a minha herança. A minha herança vai para um servo. E aí, aquilo perturbando Abraão. E nós vemos o que acontece, o jeitinho com Agar, e nós vemos o que Deus faz, né? E Deus começa a fazer a prova com Abraão. Nós vemos o momento em que Abraão, na hora mais quente do dia, certamente meio-dia, ele está descansando, certamente descascando uma laranja ali sentado, ele vê os homens chegando, né? Eles hospedam os homens, ele traz aquela situação genuína, né? Sem transacionar nada. E ele pede para Sara preparar comida, ele recebe a bênção, que ele terá filhos daqui a um ano. Sara não acredita. Ele tem esse benefício, ele tem o seu filho com 100 anos. E Deus, percebendo que os olhos de Abraão estavam para uma idolatria do seu filho, os olhos de Abraão estavam voltados, do seu coração estava voltado para o seu filho, Deus o chama. E chama para um sacrifício. Abraão, prova-me que você me ama mais do que seu filho. Prova-me que você confia que eu sou o provedor. Abraão recebe a informação e Abraão dorme. Abraão não fala com sua esposa Sara, que certamente iria tentar evitar de alguma forma, porque ele já sabia do jeitinho que foi dado lá atrás. Ele obedece a Deus. E em silêncio ele parte para o Monte Moriá. 3 dias tortuosos de um pai que esperou 100 anos para ter o seu filho, a sua descendência. E aqui, considere mais 13 anos de vida, que ele estava vivendo com o seu filho ali há 13 anos. É interessante vocês assistirem o filme que eu coloquei no grupo, que ele mostra bastante essa relação de Abraão com seu filho, e mostra esse olhar amoroso e essa idolatria que ele tinha pelo filho. Na Bíblia não mostra muito isso, ela não discorre muito, mas as encenações elas conseguem nos trazer o porquê Deus pediu essa prova a Abraão. E nós vemos Abraão caminhar para Moriá na certeza. Só que um ponto que a gente não pode deixar de falar é que Abraão, na prova, aumentou o volume de Deus. Abraão não aumentou o volume do mundo. Abraão não saiu procurando um e outro para ter uma solução. Infelizmente, Abraão, acredito eu, saiu em oração. Estava buscando a resposta de Deus. E foi esse volume mais alto, foi essa conexão maior na tempestade que fez Abraão parar no momento que ia fincar a faca no coração de seu filho. Porque se ele não tivesse com a sensibilidade de ouvir do alto, ele teria matado seu filho. Muitas vezes, nós estamos na prova e não colocamos mais carga de Deus em nossa vida para ouvi-lo falar. Nós não paramos para orar. Nós não paramos para ler a palavra. Nós não paramos para aprofundar Deus falar conosco. Nós ligamos para Deus e fala: Deus, você está vendo que está difícil minha vida, para lá, para lá, para lá, e desliga. Na hora que Deus vai falar, você desligou a ligação, porque você largou a sua demanda e não parou para ouvir. Por isso a gente brinca aqui. Gente, amanhã é quinta, temos que estar juntos 9h30, porque é a hora que Deus vai falar conosco. Eu não preciso falar na oração, preciso ficar em silêncio, para que Ele venha até mim. E é trabalho, é disciplina, é persistência. 3 dias, em silêncio. E o filho perguntando: pai, cadê o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro? E Abraão, sabendo o que ia acontecer com seu filho, está ali. Deus proverá, Deus proverá. E você, no primeiro diagnóstico, na primeira carta, na primeira traição, no primeiro tapa na cara, você já abaixa o volume de Deus e aumenta o volume do mundo. A Bíblia é o seu balizador. E ela vai te mostrar, como nós já estamos vendo em Gênesis, a partir do capítulo 12, que ela não está interessada em te mostrar origem de matéria, origem de cor do céu. Ela quer te mostrar que seres humanos, reais, como você, seres humanos, são usados por Deus, são testados por Deus e recebem a graça de Deus. Nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco, porque Ele já sabe o que nós queremos, o que está em nosso coração. Nós lemos em Salmos esse ano que Ele já sonda o nosso coração.
Mas nós, ingenuamente, queremos conduzir o carro, ao invés de fazer como Abraão, de sentar e esperar que Deus assim conduza a nossa vida. É isso que Deus quer fazer contigo. Que você entenda que Ele é o provedor, não o seu salário, não a sua rede de contato, não o seu gerente, não a sua esposa, não a sua herança, não o seu pai. E que nós, de uma vez por todas, paremos de terceirizar e buscar culpados. Precisamos, sim, aumentar o volume de Deus. Eu vou colocar um vídeo que eu acho que poucas pessoas ontem assistiram e a gente assiste junto, porque, assim, falou muito comigo e acredito que pode falar também com vocês de por que estamos